Olá, caros e nobres alunos. É um prazer estar aqui de novo com vocês. Nós vamos fazer hoje dois exercícios. Esses exercícios foram retirados de artigos que eu considero seminais nessa área de recuperação de informação. Um deles é o título da aula de hoje e o outro foi retirado de um texto que eu gosto muito, do Lars Elben, que descortinou vários aspectos que a gente não conhecia desse processo de utilizar álgebra linear para recuperar informação de forma inteligente. O primeiro exercício nós vamos mostrar aqui, que nós iremos mostrar aqui, ele trata de um probleminha, trata de um problema em que ele tenta vender essa ideia de usar álgebra linear para recuperar informação. E o outro, né, vocês estão recebendo aí um texto, esse texto, né, trata desse segundo e nós iremos aqui, né, trabalhar um pouquinho usando o MATLAB, ou seja, nós vamos reproduzir tudo que ele obteve nesse exemplozinho, um exemplo bem pequeno, simula uma maquininha de busca, né, tem 5 documentos só, e mostra, quer dizer, eu espero que isso sirva para motivá-los da importância da álgebra linear nesse contexto de recuperação de informação. O grande ganho que a gente vai ter aqui agora, neste momento, primeiro, é rever alguns conceitos de decomposição por valores singulares. Para nós, o que interessa? Eu quero fazê-los, né, enxergar o seguinte: este é um instrumento, né, a decomposição por valores singulares é um instrumento capaz de reter as características principais da matriz. Em particular, que muito nos interessa e vai ser muito útil quando nós estivermos prospectando modelos para representar a vida real, é o fato de que nós, né, dado um conjunto de dados, onde esse conjunto de dados representa um universo composto por entidades, onde cada entidade é descrita por um conjunto de atributos numéricos, nós conseguimos visualizar esse meu universo, independente do número de atributos. Nós vamos começar os casos mais simples em que eu consigo representar no R2 ou no R3, nesse espaço que nós estamos, as nossas entidades. Mas nós teremos casos, né, em que, na verdade, nós teremos que fazer uma projeção. Eu cheguei à conclusão, olha, eu preciso de 10 padrões para representar meu indivíduo, que, sei lá, tem 8.000 atributos. Eu preciso de 10 padrões. Eu combinando esses padrões, eu tenho uma ideia de como meus indivíduos estão se relacionando. Ora, eu não tenho 10 eixos ortogonais no R3, eu só tenho 3. Então, nós teremos que fazer uma projeção. Faremos essa projeção. Por sinal, esse trabalho de fazer essa projeção de uma entidade em que eu só consigo representar com P padrões, onde P é maior que 3, isso foi um trabalho de curso de vocês aí. Os alunos fizeram, publicaram, ele é muito utilizado, por sinal. Eu faço essa projeção no espaço R3. Aí eu tenho uma ideia de como os indivíduos estão se relacionando.
Para que eu faço isso? Ora, a partir daí é que eu vou saber, né? Não digo que eu vou saber, mas eu terei uma ideia muito precisa de como que eu vou recuperar a informação desse conjunto. Imagine, eu tenho lá, né, 4 agrupamentos. Assim, eu enxergo no espaço, são 4 agrupamentos. Claro, né, não são agrupamentos perfeitos, sempre existirão entidades que estão naquela zona indefinida, mas olhando de cima, nós enxergamos que tem 4 agrupamentos. E as coisas, os indivíduos que me interessam, olha, estão todos num grupo específico. Nossa, esse é o melhor dos mundos, porque eu consigo fazer classificadores, consigo recuperar de forma bastante eficiente essas informações e nem preciso de algoritmo sofisticado, né? Os algoritmos simples resolvem o problema. Grande problema é quando eles estão espalhados. Eu não consigo, né, por exemplo, com os atributos que eu defini para personalizar meus indivíduos na população, não permitem com que eles possam ser vistos como um grupo. Imagine, por exemplo, mulheres com ocorrência de câncer de mama, um certo tipo de câncer de mama, né, em que você está analisando assim, uma atividade metabólica qualquer, você está olhando eventualmente isso não é suficiente para fazer com que essas pessoas fiquem juntas. Essas mulheres ficam num grupo específico, coeso, separado do resto. Mas mesmo assim, né, tendo como base, que é o que eu tenho para trabalhar, que são essas atividades, supondo isso, essas atividades de metabolismo, de expressão gênica, ou seja o que for, né, eu vou tentar fazer um modelo, eu vou usar recursos. Agora, não serão os algoritmos simples mais, né? E a gente vai usar, né, em particular, os nossos algoritmos, que vocês estão aprendendo aqui, né? Vocês vão ver que com eles, a gente vai obter resultados muito interessantes e às vezes superior às técnicas tradicionais, né? Dependendo do caso, né? Mas o que eu gostaria de deixar claro aqui, né, é o que eu preciso de vocês agora, né? É entender, captar essa questão do padrão, né? A decomposição por valores singulares, dado esse conjunto de dados, que é o nosso, entre aspas, banco de dados, onde cada coluna dessa matriz, para mim, é um indivíduo, é uma entidade. O que é essa entidade? Depende do problema, né? Tem uma entidade que é caracterizada por certos atributos. Quantos padrões existem? Quais são esses padrões? Como que eu combino esses padrões, né, para obter uma coluna qualquer? Então, vocês podem encarar o padrão como, né, entidades seminais. Eu fico um pouco desconfortável em falar que um padrão é uma entidade, porque, eventualmente, todos os meus atributos são positivos e lá tem valor negativo nesse padrão. Como que eu interpreto isso? Ora, eu tenho dificuldade, mas são, né, padrões, né? Eu não tenho o que a gente chama uma decomposição, é uma coisa em aberto que as pessoas ainda estão trabalhando, que só determina, né, valores positivos, né, para valor dos atributos, por exemplo, né, assim, isso seria muito útil para nós, mas ainda é uma área que assim eu ainda não me aventurei nela, né, mas
para algumas aplicações eu acho que seria interessantíssimo, né? Imagine, né, que eu tenho lá, são conjuntos, eu tenho conjuntos de proteínas, né, na minha base, né, na minha matriz, as colunas são conjuntos de proteínas, são as minhas entidades, cada entidade é uma proteína, e eu tenho, né, uma caracterização desses padrões. O que significa biologicamente isso? De onde está vindo isso? Esses padrões são o que? Esses templates que geraram uma certa proteína? Nossa, eu teria uma interpretação, a gente poderia buscar interpretações que eventualmente tivesse um significado biológico, tivesse algo que nos levasse a perscrutar mais as origens dessas proteínas. Mas infelizmente a gente não tem. Então, se a gente tem um valor negativo, eu não consigo enxergar aquilo, né, como uma proteína, né, ou fragmento de uma proteína. Mas é um detalhe, né? O importante agora, neste momento, é que vocês tenham na cabeça essa questão do padrão. O padrão é que é importante. E eu tenho uma ferramenta de álgebra linear que me permite determinar o conjunto de padrões capaz de descrever qualquer indivíduo. Este é o resultado da decomposição por valores singulares. Então vamos lá. Então, para iniciar, eu gostaria de motivá-los comentando sobre um artigo que foi publicado, uma reportagem, um estudo de caso, que teve uma repercussão muito grande e foi publicado em 2012 pelo New York Times. É um artigo que eu acho que uma reportagem agradável de ser lida e muito motivante. Eu gostaria de sugerir que vocês a lessem. O título é How Companies Learn Your Secrets. Como as companhias, as empresas descobrem seus segredos. A história é o seguinte: o autor desse trabalho, né, o autor dessa reportagem, um dia estava chegando em casa, né, em Nova York, onde ele mora, e tinha lá as caixinhas de correio, né? Não sei se ele mora em Nova York, não, mas tinha lá as caixinhas de correio na entrada do prédio dele. E ele foi lá abrir, né? Foi lá pegar a correspondência que tinha para ele, né? E tinha um vizinho dele também do lado, né? E ele começou já a abrir na correspondência e viu que tinha uma mala direta de um varejista, de uma loja, de uma rede de lojas que ele comprava. Tem lá nos Estados Unidos, me parece, chama Target, essa rede de lojas. E ele recebeu, olhou, né, assim, engraçado. A área dele é marketing, especialmente marketing digital. Ele olhou, nossa, eles erraram completamente. Eles me mandaram propaganda de produtos para bebê, mamadeira, bico. Erraram feio. Aí perguntou para o vizinho dele, que estava também, né, pegando a correspondência. Olha, eu estou reparando aqui, a Target mandou para você também uma mala direta. Eles erraram também, falaram besteira? Não. Olha que interessante, eu irei fazer um trekking nas Rochosas, no Canadá, alguma coisa assim, e eles estão me mandando exatamente as coisas que eu estou precisando comprar. Eu estou precisando de um sleeper que resista à temperatura, estou precisando de roupas, etc.
Nossa, eles acertaram direitinho. Bom, ele não se preocupou muito com isso, né? Assim, se enganaram comigo. Passado algum tempo, acho que uma semana e meia depois, a esposa dele contou que ela estava grávida. Nossa, ele teve um choque, não pela gravidez, mas o choque foi que a empresa ou teria sido uma coincidência muito grande, ou a empresa já sabia disso e ele nada. Ele não sabia que ela estava grávida. Nossa, ele ficou abismado. Bom, resolveu ir atrás para ver se era uma coincidência ou não e chegou na pessoa que era responsável por isso. Falou, não, nós localizamos você como provável pai mesmo, né? Nós temos aqui instrumentos para captar isso baseado nas listas de compra. Olha, em 2012, ou seja, 8 anos atrás, isso foi chocante para ele. Nossa, como eles foram tão precisos! E foi atrás, né, dessa pessoa. Agora, só fazendo um parênteses aqui. Quem fez esse trabalho na Target era matemático e estatístico, especialista em álgebra linear e alguns detalhes. Ou seja, eu sei exatamente como ele fez. Olha, essa reportagem, se vocês olharem aí, teve um sucesso estrondoso, né? Vários artigos em cima dessa reportagem. Quando eu olhei, uns tempos atrás, tinha várias, acho mais de 1 milhão de pessoas já tinham baixado esse artigo para ler, né? E é tão engraçado que ele foi lá, né? Falou, não, isso aqui a gente faz assim, eu sei fazer isso, né? Por exemplo, se você escolher essa pessoa, por exemplo, aqui, vou fazer uma query, quem é desta região, com essa faixa de renda, com esses detalhes, né, vai ter um bebê daqui a 30 dias. Bom, por que a Target era capaz de fazer essas previsões? Eles tinham uns cartõezinhos, né, de fidelidade. Quanto mais você compra, né, mais você tem descontos nos produtos. Então tinha um incentivo de você pertencer a um clube de descontos e ter uma certa fidelidade com a empresa. Eles conhecem o que de você? Seus hábitos de consumo. Sabem o que você anda comprando o tempo todo, né? Sabem onde você mora. Eventualmente, uma aplicação para isso, você especifica faixa de renda, etc, etc, etc. Ou seja, eles sabem muito de vocês, né? Ou dos clientes, né? Bom, então imagine o seguinte, eu tenho lá umas características da região que a pessoa mora, a condição socioeconômica e o que ela anda comprando. Ele ficou abestalhado, peraí, o que minha esposa andou comprando para você saber que ela estava grávida? Falou, olha, é muito simples, se eu quiser saber, então ele disse assim, mais ou menos da região dele, olha, se eu quiser saber uma pessoa que compra nessa loja, se ela está grávida ou não, eu faço o seguinte, né? Eu vou fazer essa consulta aqui, né? E ver o que ela compra. Muito bem. Como que ele fez isso, né? Imagina, ele tem um universo dele, ele sabe que a pessoa está grávida ou não, né? Em função das coisas que a pessoa compra, né? E depois essa informação também, de alguma forma, ele pode coletar, ou seja, teve um bebê depois de 30 dias, alguma coisa assim. E ele fez uma pesquisa. Olha, quais são as mulheres que estão grávidas e terão bebê daqui a 30 dias nessa sua região? O que ela comprou? Daí ele foi lá, né, assim, olha, se a pessoa tiver comprado para essa região, para essa especificidade, óleo de coco,
uma bolsa grande e um tapetinho, ela tem 84% de chance de estar grávida e ter um bebê por essa época. Nossa, observe o seguinte, né? O que ele fez, né? Essa pessoa dessa empresa, ele se tornou, né? Só fazendo parênteses aqui, nessa época, quem fez isso na empresa se tornou um astro. Era uma pessoa que era super entrevistada, etc. Até que a empresa impediu dele fazer isso porque estava descortinando os segredos do negócio. Hoje não. Vocês vão fazer isso aqui. Vocês vão ver como que é feito isso, né? E o quão é surpreendente, né? Imagina, vocês têm uma população. Vocês vão lá, vocês vão marcar as pessoas que te interessam, né? Embora não estejam dentro de um cluster físico, né? Assim, aquele cluster que você enxergaria. Olha, essas pessoas é o meu grupo de interesse. Quais são os atributos que fazem com que ela fique dentro desse grupo e quais são os atributos que a fazem sair? Nossa, nós vamos aprender a fazer isso aqui, né? E vocês vão ver que nem é tão complicado, né? Nas próximas semanas, vocês já serão capazes de fazer isto aqui, né? Nesse curso. Muito bem, né? Ele fez isso e nós sabemos fazer isso. Como que nós vamos fazer isto, né? Primeira coisa que a gente vai fazer, né, é enxergar a nossa população, né? Se por acaso eu tiver um cluster dos indivíduos que me interessam muito separadinhos, né, eu vou enxergar isso, tá? Um cluster separadinho. Então, ora, qualquer algoritmo para saber se você pertence ou não ao grupo, tem uns algoritmos simplíssimos, né? Tem uns algoritmos baseados no Vector Support Machine, VSM, né? Em que ele passa um plano, um hiperplano, que você já sabe o que é, que separa o espaço em dois semi-espaços. Se por acaso eu consigo separar meu cluster por esse hiperplano, o que eu vou fazer? Meu agrupamento. Eu projeto. Se caiu acima do plano, né? Sei lá, né? Eu tenho um hiperplano. O igual, né? O igual está em cima do plano. O maior está acima e o menor abaixo. Se caiu acima, está no semi-espaço dividido por esse hiperplano que contém o seu cluster. Então você pode intuir que a pessoa pertence àquele grupo. Se cair abaixo, não pertence, né? Esse é o algoritmo mais simples que existe, né? Assim, eu enxergo que tem um cluster, separo. Quando a separação é linear é muito fácil. O problema é que às vezes essa separação não é tão simples porque não é uma reta, não é um hiperplano. O que a gente diz, ele não é separado por uma variedade geométrica afim, que é uma entidade, assim, pensando em hiperplanos, é um hiperplano. É um divisor, né? Um separador em que você tem que determinar as coordenadas baseadas nos atributos. Eu tenho um hiperplano, né, que é capaz de separar a minha população. A primeira coisa que nós vamos aprender aqui, e com a decomposição por valores singulares, é visualizar esse semi-espaço e aprender um algoritmo bem simples, né? Como que é esse algoritmo? Eu tenho uma pergunta, eu projeto essa pergunta e vejo a vizinhança, eu separo por um plano ou vejo se caiu no cluster, por exemplo. E vocês ao final dessa aula, né, vocês estarão fazendo isso. Muito bem. Eu sugeriria que para motivá-los, vocês lessem esse artigo. Nas próximas aulas, numa dessas próximas aulas, vocês vão fazer um classificador
que tem muito a ver com este artigo, né? Eu vou determinar uma probabilidade de um certo indivíduo pertencer ao grupo ou não, né? Eu vou calcular um P de x, depois por um valor de corte, sei lá, se o P de x é maior que 0,7, eu acerto 90%, 92% das minhas queries. Isso eu vou fazer alguns testes, né? Vou verificar, vou tirar algumas coisas, testar, etc., fazer umas contas e definir o desempenho do meu classificador. Mas esse é um assunto para daqui a pouco. O que nós faremos agora, né, é explorar um exemplo que apareceu no artigo, né, que dá título a esta aula. Um minuto. No artigo referenciado no último slide, os autores dão como exemplo, dão um exemplo de como usar, né, os conceitos de decomposição por valor singular para recuperar de forma mais efetiva, ou como ele chama, de inteligente, informação. O exemplo é o seguinte, ele pegou uma resenha, né, dos livros que foram publicados numa edição de uma certa revista, me parece que é da ACM, que era uma revista muito importante na época, e ele quer mostrar, né, que ele é capaz de recuperar informações pertinentes usando a decomposição por valores singulares. Bom, o que ele faz, né? A primeira coisa que ele faz, né, a partir do título dos livros, é um exemplo bem simples e rápido. O que ele fez? Ele foi lá, marcou quais eram as palavras mais importantes do título, né? Então tem lá um curso em equações diferenciais. As palavras era curso, equação, diferenciais. Algoritmos para isso e aquilo. Ele foi lá, colocou algoritmos, isso e aquilo. Marcou essas palavras. Aí o que ele fez? Ele montou uma lista de termos, né? E a partir dessa lista de termos, cada um dos livros, ele foi colocando se tinha ou não o termo. Pois bem, a lista dos títulos dos livros é esta que está aí do lado. Então, eu tenho aí um conjunto de livros, né? E eu vou representar em termos de termos por documentos. O documento é um livro e termos são essas palavras que estão grifadas aí, né? Aqui tem um aspecto, né, muito interessante. Imagine as linhas, né? Cada linha dessa é uma entidade, né? Essa entidade é um título de livro, né? E que, né, dá ideia do assunto tratado no livro. Mas vocês podem imaginar isso uma coisa mais sofisticada, que não teria espaço para fazer aqui em termos de volume de informação. A gente quer um exemplo bem simples. Esse exemplo é bem simples, né? Mas imagina que eu tenho abstracts relativos aos seus problemas. Você está estudando um assunto e você criou, né, foi lá, né, recuperou, sei lá, uma centena de abstracts que contém as informações relevantes para você, né, para o seu trabalho que você está desenvolvendo. A partir desses resumos, né, você pode extrair, né, o radical, os nomes importantes que aparecem em cada um dos
abstracts, cada um dos resumos. Ao fazer isso para todos os resumos, você tem uma coleção de palavras, né? Você tem lá uma coleção de palavras, que a gente vai chamar de termos, documentos que são os artigos, e, por exemplo, né, qual que é o seu interesse agora? O seu interesse é o seguinte, né? Apareceu um artigo, né? Você vai querer saber se ele te interessa ou não. Então você vai pesquisar, né, em todas as publicações científicas da sua área, né? Periodicamente você vai dar uma olhada quais são os abstracts dos artigos que estão sendo publicados, né? E vai emitir um alerta para você se aquele artigo te interessa ou não. Qual que é o objetivo aqui, né? Vocês vão ver que nós não vamos trabalhar com aquela coisa busca textual, aquele Ctrl F que a gente dá num documento para achar esse termo. O que vai ser muito interessante é o que dá a riqueza dessas máquinas de busca, é você sugerir coisas que eventualmente você não tem ideia de que ela seria interessante para você. Né? São as informações que a gente chama de informações latentes. Essas informações latentes são muito interessantes de serem recuperadas. Eventualmente você faz uma query, né? Você faz uma pergunta e tudo bem. Se achar documentos que tem o match direto, os best hits possivelmente serão esses. O que te interessa é aquela coisa indireta. É quando você tem uma informação da seguinte forma, que a gente vai explorar aqui. Imagina, existem três documentos. O documento A está ligado ao documento B porque tem algumas palavras em comum, né? Alguns atributos em comum. Agora, o C está ligado com B, mas não está ligado com A. Nossa, existe uma relação, né? Se por acaso eu pesquisar quem, da forma tradicional, quem é parecido com C, eventualmente só vai aparecer o B. Aquela relação indireta que o B está relacionado com o A, não vai aparecer. Essas relações indiretas aqui são muito ricas para nós, né? De alguma forma, isso vai aparecer na decomposição por valores singulares. Se A está ligado com B, B está ligado com C, mas C não tem ligação com A direta, mesmo assim eu vou recuperar. Mesmo assim o C vai aparecer. Ora, isso aí eu estou fazendo uma relação de primeiro nível. Eventualmente existem relações de enésimo nível que eu não consigo enxergar. Ah, está ligado com B, que está ligado com C, com D, etc, etc. Então implica que F está ligado com A também. Claro que essas relações são um pouco mais fracas, mas existem, né? E eventualmente elas é que vão descortinar conhecimento, informação que não é óbvia, informação que não é trivial. Mas, então, né, eu tenho esta relação de livros, de títulos de livros, e agora o que eu vou fazer? No próximo slide nós vamos montar uma matriz com essas informações ali, com esses dados que estão aí em cada uma dessas linhas. Para cada livro, para cada título de livro, nós vamos, né, usar o Vector Space Model para representá-lo, para representar a entidade. A entidade é um livro que está sendo representada pelo seu título. A coleção de atributos serão todos os termos que aparecem em todos os livros, né?
Eu fui lá, né, no slide anterior, marquei aqueles que são importantes. Na internet de verdade, né, nas máquinas de busca, Yahoo, Google, etc., o que é feito? Tem, né, uma página na internet, ele vai lá, cata todas as palavras que existem, extrai o radical, né, para ter uma generalidade maior. Por exemplo, computador, computação, computável, todas essas três palavras têm um radical comum, que é o compute, né? E marco quantas vezes, né, esse radical aparece no documento. No nosso caso, né, o título de um livro, ele vai aparecer o termo, que a gente não é nem um radical, é um termo, vai aparecer no máximo uma vez. Então, eu vou representar os livros, né, no Vector Space Model, onde eu tenho uma coleção de atributos, que são os termos que aparecem no título do livro, e vai aparecer 0 ou 1, se tem ou não tem. Observem, eu já não tenho mais texto. Acabou a nossa busca textual, né? O que a gente tem agora para representar minha entidade é uma coleção de números, uma coleção de atributos numéricos. É claro que, né, teriam atributos eventualmente, né, quando a gente estiver trabalhando no mundo real, assim, a cor da bandeira. A cor pode ser branca, azul, vermelha, verde, amarelo, etc. Eu não posso sair atribuindo, olha, se for a cor branca vai ser 1, se for a cor vermelha vai ser 2, se for azul vai ser 3. Não. Isso aí daria um certo desbalanceamento, porque não teria razão de uma cor 7, né, ter um peso 7 e a cor branca ter o peso 1. Fica meio esquisito. Eu teria que trocar esses atributos para alguma coisa do tipo assim, é da cor branca? Sim ou não? É da cor vermelha? Sim ou não? 0 ou 1 vai, né? Tá equilibrado isso, esse tipo de descrição. Mas assim, eu tenho que transformar, né, em números a minha coleção minha coleção de atributos. Eles têm que ser numéricos, né? Então, no caso, o que a gente tem, né? O nosso banco de dados, o nosso universo é uma coleção de colunas, onde essas colunas são vetores, né? O nosso Vector Space Model, em que, né, eu vou estar indicando quais são as palavras, né, os termos que aparecem nesse documento. Então eu tenho aí uma matriz são 17 livros e 14 ou 15 linhas, né? Então tem uma matriz que tem 15 linhas por 17 colunas. Essa é a minha base de dados, né? É aí que eu vou trabalhar essa matriz. Muito bem, como que nós vamos trabalhar essa matriz? Nós vamos proceder a uma decomposição por valores singulares. O que essa decomposição vai fazer? Lembrem-se lá do caso do palhaço. Eu vou olhar, né, quais são os padrões que existem. Ou seja, os padrões de colunas, vou ver uma combinação adequada de padrões que me permita recuperar de forma eficiente os vários livros que estão aí. Recuperar para quê? É como a gente vai ver aqui, de repente eu tenho uma pergunta a fazer, né, usando essa base de dados. Me lista aí, por exemplo, os livros que tem teoria e aplicação. Tem tanto teoria quanto aplicação juntos. Eu não tenho ideia do que exatamente o que eu estou procurando, mas que tem a teoria e aplicação. Então tem application, tudo se passa como se essa pergunta fosse
um documento em que eu vou procurar similaridades desse documento, né? Isso a gente vai fazer daqui a pouco. Mas antes de ir para frente, eu gostaria rapidamente de relembrar o que a gente viu de decomposição por valores singulares. Um momento. Bom, relembrando aqui o que é decomposição por valores singulares. Dado uma matriz A, essa matriz é uma matriz de números com m linhas por n colunas. Nós vamos supor que o m é diferente de n, porque se o m for igual a n, nós temos uma matriz, né, de ordem m ou n, e a decomposição por valores singulares recai no caso da decomposição espectral, que é um caso particular. Mas vamos tratar aqui do caso mais geral, em que o número de linhas é diferente do número de colunas. Decompor uma matriz significa fatorar, tem gente que gosta mais desse termo, fatorar essa matriz em matrizes fatores, tais que o produto dessas matrizes recompõe a matriz A original. A decomposição por valores singulares é muito cara para nós, especial para nós. Ela decompõe a matriz em três matrizes, U, S vezes V, U, S e V, três matrizes. A matriz aí do meio é uma matriz diagonal, onde os elementos da diagonal principal estão em ordem decrescente. E que elementos são esses? Muito bem, quando a gente faz a decomposição por valores singulares, a matriz da esquerda, né, constituída do que nós chamamos de vetores singulares à esquerda, esses vetores singulares são padrões das colunas da minha matriz A. Né? O que é um padrão para nós? O que são padrões para nós? Ora, são conjuntos de matrizes, de vetores, né, que combinados linearmente são capazes de recompor todas as colunas da matriz. Em matemática se chama base, é uma base para as colunas da matriz A. O que é a matriz de vetores singulares à direita? Essa matriz são os padrões das linhas. Eu tenho padrão de coluna e eu tenho padrão de linha. E a matriz S, que está entre esses dois conjuntos de vetores, é um conjunto constituída por... Ela só tem elementos diferentes de zero na diagonal principal, e cada elemento da diagonal é um peso que é associado ao padrão correspondente. Por exemplo, se o elemento 20, 20 da matriz S, essa matriz aí do meio, é 40, e o elemento 1 é 10.000, está dizendo que esse padrão, ele é importante, o primeiro padrão é importantíssimo para recompor a matriz. Ele é fundamental, porque ele é muito maior do que esses que estão lá para baixo. Quando eu ploto os valores relativos desses valores que a gente chama valores singulares, que estão na diagonal principal, o que é um valor relativo? Eu somo todos os valores da diagonal e vou dividindo cada um deles, de tal forma que todos são menores que 1, né? Todos vão ficar menores que 1. Quando eu enxergo isso, eu olho isso plotado num gráfico, eu vou ver que tem uma queda, regra geral.
quando eu tenho um número suficiente de padrões, né? O problema é suficientemente grande para enxergar isso. Então tem assim, padrões que são muito importantes e depois uma cauda longa de padrões que acrescentam muito pouco à matriz, né? Se eu quisesse recompor a matriz só com os padrões antes dessa cauda longa, eu teria uma matriz praticamente parecida com a matriz original, porque esses padrões acrescentam muito pouco à minha matriz, aos valores que estão na matriz. Ora, em geral a gente considera isso como ruído e despreza. Mas aqui na mineração de dados é um pouco diferente, daqui a pouco nós vamos ver isso. Como são obtidos esses vetores? Ora, esses vetores singulares à esquerda e à direita, né? Se eu obtive o da esquerda, eu faço uma conta trivial e obtenho da direita. Se por acaso o meu problema for mais fácil obter os padrões das linhas ao invés das colunas, eu obtenho o padrão das colunas, né? Fazendo uma conta similar. Os valores que estão na diagonal principal têm a ver com alto valor. Alto valor de uma matriz A vezes A transposto vezes A. Aqui eu já gostaria de começar a falar um pouquinho dessa matriz A vezes A transposto ou A transposto vezes A. Vamos supor que eu tenho uma matriz, né, que sei lá, 50 linhas por 1000 colunas. Na hora que eu faço a matriz A vezes A transposto, eu vou estar multiplicando um vetor por um vetor transposto, um vetor que está numa linha, né, por um vetor na linha por uma coluna. É sempre produto de dois vetores que vão constituir cada uma das componentes, por exemplo, de A transposto A. Vamos pensar no A transposto A. Né? No A transposto A, eu pego uma coluna da matriz A, transponho, ela vira uma linha, e multiplico uma outra coluna. A gente chama isso de produto interno de vetores, né? Uma linha vezes uma coluna, os elementos correspondentes são multiplicados e somados, eu tenho um número no final. Esse número para nós é muito importante, né? Esse número, nós vamos ver já a importância que ele tem para nós. E na verdade, quando eu componho os vetores singulares à esquerda, que é padrão de coluna, ou os vetores singulares à direita, que é padrão de linha, nós estamos tomando padrões de uma matriz A transposto vezes A ou A vezes A transposto, dependendo do caso. Ora, essa matriz ela é muito interessante. Assim, ela tem um significado interessantíssimo para nós. É uma matriz de ordem N ou M, dependendo do caso, né, em que os valores são produtos internos entre vetores. Esses produtos internos entre vetores, daqui a pouco eu mostro como ele é importante para nós. E como que a gente faz para montar a decomposição lá? Os vetores singulares à esquerda têm a ver com os padrões dessa matriz A transposto A ou A vezes A transposto, se eu estiver trabalhando com os vetores singulares à direita. Ou seja, essa matriz A vezes A transposto vezes A, ou A transposto vezes A, é muito importante para nós. E é uma matriz que é produto
interno, né, de vetores, né? Todo mundo contra todo mundo, né? E nós vamos ver o significado disso, que é muito, muito importante para nós. Então, decomposição por valores singulares, fechando aqui esse segmento. A igual um produto de três matrizes fatores. O mais à esquerda são os padrões. Se eu multiplicar as duas matrizes restantes, a diagonal vezes a outra transposta, que está à direita, eu tenho, na verdade, as combinações dos padrões, né? Cada coluninha dessa matriz produto dessas duas é a combinação dos padrões que eu vou usar para recompor minhas colunas. Por exemplo, a coluna 1 dessa matriz, a segunda, que é a diagonal vezes a última, que é a transposta, né, vai me dar uma matriz. Se por acaso a primeira coluna dessa matriz, vamos supor no caso aqui que seja 1, 2, 3 e 4, bem simples. Então está dizendo o seguinte, para me recompor a primeira coluna da matriz original, eu preciso multiplicar uma vez o primeiro padrão, que é o primeiro vetor, somar com duas vezes o segundo padrão, que é o segundo vetor lá da minha matriz de vetores singulares à esquerda, 3 vezes o terceiro vetor e 4 vezes o 4. Então, essa combinação linear que eu inventei aqui, 1, 2, 3, 4, claro que não é isso, regra geral, é 0,8, menos 37, 4,16, 3,33, são valores quaisquer. Ao combinar linearmente os vetores singulares à esquerda, multiplicando correspondentemente cada um desses valores da coluna pelo padrão, eu obtenho a aproximação da coluna. Essa é uma coisa que a gente vai explorar demais agora, né? Vamos para o próximo segmento.
Pois bem, olha que interessante o que nós obtivemos aqui, né, neste gráfico. Os triângulos correspondem aos livros. Esses triângulos, os triângulozinhos achurados aí, é o livro 1, book 2, B13, B14, etc. Cada livro está representado por um triângulo. Eu fiz o seguinte também, imagina agora que minhas entidades são as palavras e as linhas são os livros. Resolvi encarar outro tipo de problema, né? Passam a ser meus documentos as palavras e, por acaso, né, os livros passam a ser meus atributos. Eu transpus a matriz A, né? Resolvi trabalhar com a matriz A transposta, onde agora o meu foco, né, seriam as entidades para mim, que meu foco, meus indivíduos na minha base de dados, passam a ser os meus termos. Posso fazer isso? Posso. São essas bolas sólidas que aparecem aí. E ao lado, a identificação do termo. Um estudo interessante, né? A gente não vai por esse caminho na nossa mineração de dados, porque a gente tem uma forma mais efetiva de avaliar a qualidade dos atributos para definir cada uma das entidades que nós temos, mas é interessante. Coloquei aí porque no trabalho original, né, eventualmente ele via muito futuro nisso, né, ele colocou. Né? Então estão aí a nossa matriz termos por documentos representadas, né, as minhas entidades representadas, e também, por acaso, uma matriz aí, documentos por termos, que são as bolinhas sólidas. Mas vamos pensar mais, né? Esquecer, eu reproduzi esse gráfico do artigo, mas vamos pensar mais nos livros que a gente tem, que são os triângulos. Olha o que nós fizemos que interessante. Eu tinha, né, um conjunto, nós tínhamos, né, um conjunto de entidades. Essas entidades no espaço, eu não contei, mas espaço R15, né, 15 dimensões, né, cada livro poderia ter até 15 palavras para representá-lo, né? E nós conseguimos representar onde? No R2. Observem, eu só consigo representar entidades, né, dessa forma que a gente está fazendo, se ela tem até 3 atributos, porque eu só tenho 3 eixos ortogonais. Como que eu coloco um quarto eixo ortogonal aí? Como é que eu trabalho com a quarta dimensão? Nós já vimos que eu não consigo fazer isso em termos gráficos, né, na quarta dimensão. Muito bem. Isso é uma coisa incrível. Nós acabamos de enxergar aí, né, ter um resultado prático, né, de como as minhas entidades se relacionam. Está aí nesse gráfico, olha que muito interessante isso. Gostei demais. É um resultado e tanto, né? Nós resolvemos que 2 valores singulares seriam suficientes para truncar a minha matriz, fazer uma redução de posto da matriz. Agora, ocorrerão situações em que eu vou chegar à conclusão, e essa conclusão qual que vai ser? É a partir da cauda longa. No início da cauda longa é um indicativo muito bom de aproximação de posto para nós, né? Sei lá, se a cauda longa começou num problema hipotético a partir do 20, eu teria que usar 20 vetores singulares
vetores singulares à esquerda e à direita e 20 valores singulares para representar essa matriz, né? Para chegar a uma aproximação que me interessa. É uma aproximação em que eu tirei os grandes detalhes, os pequenos detalhes, e fiquei só com o que é essencial para que eu possa enxergar os clusters. Vamos supor que o posto foi 20. Ora, como é que eu tenho 20 combinações para representar no máximo no R3? Não é possível. Mas a gente tem solução para isso. Posteriormente a gente vai ver, né? E a solução é muito boa, já foi publicada. Os meninos aí, tipo vocês aí, que resolveram isso para mim, né? Como que você consegue enxergar, né, esses objetos, né, que teoricamente eu precisaria de 20 números para representar cada um, no R3. Isso é possível, né? Nós temos uma boa solução para isso. Mas esse é assunto para depois, né? Por enquanto a gente vai trabalhar R2, R3, né? E posteriormente a gente dá esse salto. Não vai ser nem salto, vai ser um caminhar bem tranquilo. Mas pronto, eu tenho aí. O que se pergunta agora é qual métrica utilizar para enxergar a similaridade. Pode ser sim euclidiana, mas existem outras. E particularmente, quando a gente está mexendo aqui nesse Vector Space Model, tem uma que nos é especialmente que a gente tem um cuidado especial com ela, que ela é muito interessante para nós nessa parte de recuperação de informação. A métrica que usa o cosseno, que a gente vai ver, cosseno entre dois vetores, que a gente vai ver no próximo segmento. Queria falar para vocês agora de uma métrica muito especial, que é a métrica cosseno. Para falar dela, eu preciso comentar do produto interno entre dois vetores, o produto escalar entre dois vetores. Dado dois vetores A e B, como que está aí no desenho, né, o vetor A de ordem 2, vetor B de ordem 2, o que significa o produto do vetor A transposto pelo vetor B? Muito bem, A vezes B, primeira coisa que você tem que perguntar é se esse produto matricial, observe, vetor, é uma matriz especial, né? Que para nós, por convenção, tem n linhas e uma coluna. Um vetor transposto vai ter uma linha por n colunas. Então eu transponho o vetor A e multiplico pela matriz, que também que no caso é um vetor B, né? O produto matricial existe, é definido quanto o número de colunas do primeiro da primeira matriz é igual ao número de linhas da segunda matriz. Neste caso, é bem definido o produto, né? E as dimensões da matriz resultado é o número de linhas da primeira, né, pelo número de colunas da segunda matriz. Então, quando eu faço um produto matricial, eu obtenho uma nova matriz, esse produto tem que existir, esse produto existirá se por acaso, né, as dimensões forem consistentes. E o resultado, né, essa nova matriz é o número de linhas da primeira pelo número de colunas da segunda, né? Agora, quando eu faço isso nesse caso particular de dois vetores, isso é tão importante que tem um nome. É o produto interno de dois vetores. Ao fazer o produto interno de dois vetores, eu obtenho, né, a primeira matriz, né, eu vou encarar como produto matricial isso, tem uma linha por n colunas.
a segunda matriz, n linhas por uma coluna. Ora, o produto é compatível porque o número de linhas da primeira é igual ao número de colunas da segunda. Pronto, posso fazer. E o resultado são as linhas da primeira, colunas da segunda. É 1. Ou seja, é um número. Quando eu faço o produto interno de dois vetores, A e B, eu obtenho um número. Existe o produto, né? Ao invés de ser A transposto vezes B, existe o produto que a gente chama de produto externo da matriz, né? Do vetor, que dá uma matriz como resultado. Mas depois a gente toca sobre isso. Muito bem, então a gente faz esse produto interno e agora vamos ver o que significa esse produto interno. O produto escalar, ou produto interno entre dois vetores, está associado ao ângulo que dois vetores fazem, né? E se constitui uma métrica muito, mas muito interessante na internet. O cosseno entre os vetores A e B da transparência anterior é dado pelo produto interno ou produto escalar A transposto B dividido pelo produto norma de A vezes norma de B. Isso me dá, né, um número entre menos 1 e 1, que é o cosseno que existe entre os vetores, né, A e B. Isso é muito interessante em termos de métrica, principalmente no caso da internet. Imagina que você tem uma página da internet que fala muitas vezes de Java e ambiente de computação, Java e ambiente. É um texto grande, que não acrescenta muito mais informação do que esta, não. E tem um texto pequenininho, seco, que fala uma vez só Java e ambiente de computação. Nossa, imagina o seguinte, os dois termos, os dois documentos estão muito relacionados, eles falam da mesma coisa. Entretanto, se por acaso o texto B fala 10 vezes mais Java e ambiente e o texto A fala uma vez só, né, eles vão aparecer muito distante os dois pontos, né, os dois pontos associados, né, aos atributos Java, ambiente de computação, do ponto A, supondo, e Java e ambiente de computação do ponto B, a distância euclidiana aí não vai dar uma relação precisa, né, de quão similares são esses dois documentos. Então, o que se faz? Né? Se a gente utilizar o cosseno, nossa, o cosseno que existe entre esses dois vetores, o cosseno aí, né, é 1. Né? Então, quanto mais próximo de 1, do cosseno próximo de 1, mais similares são os documentos A e B. Independente da quantidade de vezes que eles são utilizados, esses termos importantes. Então, né, meus amigos, veja que métrica interessante. Ao invés de usar distância euclidiana, eu uso o cosseno. Só que a distância para mim é 0, quanto o cosseno é 1. Então o que eu faço? Para ter um termo com significado, uma medida com significado topológico, eu falo que a distância baseada no cosseno é 1 menos o cosseno que existe, o cosseno de θ, que é o ângulo que existe entre dois vetores, né? O ângulo que existe entre esses dois vetores A e B. Por quê? Se a distância é 0, quanto o cosseno é 1? Então 1 menos 1 é 0. A pior distância aí nesse caso seria quanto o cosseno, né,
você tem um ângulo de 180 graus, o cosseno é -1. Então, 1 menos -1 dá 2, que é a maior distância que você teria, usando esse conceito. Então, para nós, né, nós sempre vamos, em várias situações, nós vamos trabalhar com a distância cosseno, que é uma distância interessante para nós, né? Assim, observem que isso vale para o RN. Imagina, mesmo que eu não consiga enxergar fisicamente situações geométricas em que eu tenho mais que 3 dimensões, sempre pense no seguinte: existe, né, um ponto que é 0, 0, 0, 0, tantos zeros quanto forem a dimensão do ponto da minha página. E existem as coordenadas da página, né? Eu uso 3 vezes o primeiro termo, 5 vezes o segundo, não uso o terceiro, quarto, quinto, os 10 vezes o décimo, não interessa. Então tem os pontos. Você pode sim imaginar que existe uma reta que passa por esses 2 pontos, né? Ou então um segmento, uma semi-reta que começa na origem e passa por esse ponto. Posso imaginar isso? Sim, né? Essa variedade é bem definida, né? É a combinação linear desses pontos. Eu consigo fazer uma coisa bem simples, passando, né, pela uma semi-reta começa na origem e termina no ponto. E tenho para o B, por exemplo, independente da dimensão, né, uma semi-reta que começa também na origem e termina nas coordenadas do ponto, né? Ou então passa pelas coordenadas do ponto, melhor dizendo. Muito bem, eu posso tranquilamente calcular esse produto, né? Que vai ser o cosseno entre essas duas semi-retas no espaço n-dimensional. Então, isso aí é facilmente generalizável para n maior que 3, por exemplo, né? Sem grandes problemas. E é uma distância muito interessante. Só tentando aqui, leva em conta o produto interno. Imagina a matriz A transposto vezes A. Essa matriz A transposto vezes A, da qual eu nutro a decomposição por valores singulares com elementos que eu retiro dessa matriz, os padrões que eu retiro, né? Observe que essa matriz tem muito a ver com uma certa medida de similaridade, né? A transposto vezes A, né? Se por acaso todos os vetores, todos os documentos fossem normalizados, a gente não faz isso, mas imaginem que tivesse norma 1, A transposto vezes B, A transposto vezes A, seria os cossenos de todo mundo com todo mundo. É uma matriz simétrica em que você está dizendo a similaridade de todo mundo com todo mundo. E o que você usa para fazer a decomposição por valores singulares? Você pega os padrões dessa matriz, que a gente chama de autovetores. Autovetores dessa matriz compõem os vetores singulares à esquerda da decomposição. Olha que coisa forte. E, no caso, os autovalores, que são pesos associados à importância dos padrões que existe nessa matriz A transposto vezes A, corresponde aos elementos da diagonal principal da decomposição por valor singular. Então é muito forte. Então vocês já começam aí, né, ver, né, como, né, por que, né, a decomposição por valores singulares é capaz de extrair
né, informações tão pertinentes do meu conjunto de dados, que é a matriz A. Né? No fundo, né, eu me baseio numa conta de similaridade, assim, pensando bem solto, bem livre. Né? Eu tenho as similaridades de todo mundo contra todo mundo, que é a transposto vezes A, e tiro os padrões dessas similaridades, né, para compor a decomposição por valores singulares. Então, suponhamos agora, né, dado essa visualização das entidades no espaço R2, né, nós definimos aqui, depois a gente comenta um pouco, né, nós definimos algumas coisas, né, nós definimos que o posto 2 era interessante, mas nos casos gerais a gente vai se guiar pela cauda longa. Aqui, como são muito poucos indivíduos, o problema é muito pequeno, essa cauda longa não fica tão aparente. Geraria algum tipo de dúvida. É 2, é 3, é 4? Então, suponha que a gente esteja trabalhando, né, sem pensar muito nisso, e aceitem como dado que 2 era um valor interessante para fazer a aproximação de posto. Mas agora vamos imaginar uma consulta e vamos fazer uma recuperação inteligente dessa consulta no próximo segmento. Então, vamos agora, né, recuperar alguém parecido com uma pergunta. Né? Vamos supor que se faça uma pergunta, né, assim: eu gostaria de saber quais são os livros que tenha aplicação e teoria. Muito bem, eu posso, né, a princípio, fazer o seguinte. Tudo se passa como se eu estivesse colocando um livro novo que tivesse só essas duas palavras no título, aplicação e teoria, e faria a decomposição de novo, veria como que ele utiliza os padrões, o padrão 1 e o padrão 2 que a gente definiu. Vamos lá e recuperamos quem tem os cossenos, quem tem os ângulos mais próximos, mais parecidos com essa query. Claro que poderíamos fazer isso, só que não é prático, né? Na verdade, o que nós queremos? Nós queremos recuperar como que eu uso os padrões 1 e 2 para obter essa query que está sendo dada. Essa query, essa consulta, né, é um conjunto de zeros e uns, onde tem uns na palavra application e theory. Tem um nesses dois nas posições associadas a essas duas palavras. Eu chamando de Q a query, então eu teria uma matriz de duas colunas, T2, coluna 1, que é o primeiro padrão, coluna 2, o segundo padrão, vezes um QTIL, que é uma variável de duas componentes, ou seja, qual é a combinação que dá a query que está sendo feita. Então tem T2, né, que é a minha matriz, vezes um QTIL, tem que ser igual a T. É o que está aí. O que eu faço? Multiplico ambos os membros por T2 transposto. Uma das propriedades dos padrões é que T vezes T transposto é identidade. Então, T2 vezes transposto vezes T2 dá QTIL. Então, QTIL é igual a T2 transposto vezes a query. Ora, o que nós fizemos? Né? No fundo é isso, é uma manipulação aí algébrica que eu fiz aí com vocês,
Mas na prática nós estamos projetando a query que é expressa por um conjunto de atributos, um monte de zeros e uns em duas posições só, nas posições correspondentes à application theory, e o resto tudo zero, no espaço que é definido pelos dois padrões, né? Quais são todos os pontos definidos, né, por esses dois padrões que são ortogonais entre si, né? Então posso marcar todos os pontos. Então estou fazendo essa projeção, né? Se quiser alguma coisa, uma explicação mais sofisticada, eu tenho um sistema de muitas linhas e poucas colunas, né? Então eu não tenho solução para esse problema. O que a gente faz é uma aproximação usando os mínimos quadrados. Então, eu minimizo a somatória dos quadrados dos resíduos desse sistema de equações, que dá uma equação quadrática que eu derivo igual a zero, e a solução fica sendo, a solução ótima para isso, QTIL igual T2 transposto vezes Q. Mas isso é um detalhe que, eventualmente, a gente pode discutir muito mais do que isso. Meus alunos em outras disciplinas, tipo cálculo numérico, sabem fazer isso de costas, né? Porque isso é uma coisa importante para eles. Solução de problemas, de sistemas de equações em que eu tenho muitas linhas e poucas colunas, né? Mas para facilitar aqui, imagine que eu multipliquei ambos os membros por T2 transposto. Pronto, obtive isso que está aí, né? Bom, então vamos ver, né, no próximo segmento esse resultado, né? Então resolvo faço essa conta, obtenho o QTIL, que são dois valores, vou lá, marco no gráfico. É isso que nós veremos no próximo segmento. Muito bem. Feita essa conta, né, eu descubro qual que é o valor de QTIL. QTIL tem duas componentes, é como se tivesse um valor de x e um valor de y. Vou lá, marco a query aí nesse gráfico. Marco o vetor associado a essa query, uma linha, né, que vai do 0, 0 até as coordenadas do QTIL. Tá lá essa linha. Agora, todo mundo que tem um ângulo pequeno em relação a essa linha, faz um ângulo pequeno com essa linha, os outros vetores associados aos livros que fazem um ângulo pequeno, né, eu vou recuperar. Em particular, né, observe os livros 17,3, né, eles aparecem aí, né, com um ângulo muito pequeno. Também os livros representados por 6, 16, 5, 7, né, estaria recuperando esses livros. Claro, eu faria isso não no gráfico, né? A gente faria isso por conta, né? Eu tenho QTIL, eu quero calcular o ângulo, o cosseno de QTIL com todos os outros usos de padrões dos livros, né? B1, B2, B3, B4, etc. até B17. Calculo o cosseno, ordeno o cosseno em ordem decrescente, né? Quanto maior o cosseno, menor a distância, e obtenho esses resultados, né? Observem aí, tentem olhar o 17, o 3, achem o 3 aí, achem o 6, o 17, não, 17 já falei, 16, o 5, né? E o 7. Então tá aí, né? Fizemos uma recuperação de informação usando álgebra linear. Vamos discutir um pouquinho, rapidamente, os resultados. Application Theory.
Pois então, observem que interessante, né? Application Theory seriam recuperados facilmente porque uma busca textual identificaria, né, de cara esses dois primeiros livros. Mas o que mais me chama atenção é os outros, né? Ele recuperaria também como importante os livros que falam de problems está muito relacionado com aplicação, né? E indiretamente aí, às vezes, teoria, outras coisas, né? Os seus dados são muito bons, eu não vou me delongar muito discutindo, porque eles têm um cunho aí muito matemático para me mostrar que realmente estão relacionados, né? Teria sido mais interessante, quer dizer, eu quis manter o exemplo que está no paper, por ser um paper de referência seminal na área, eu quis resolver o mesmo problema que está lá. Mas assim, eu gostaria, assim, já que eu lido com áreas biológicas, né, ainda não fiz isso, mas farei, né, ter um método para fazer diagnósticos, como um programa, um sistema israelense. Eu já vi até esse sistema implementado em hospitais aqui na cidade para treinar residentes. Você vai dando os sintomas do paciente, da cabeça, tronco, membros, né? Fornece resultados de alguns exames e ele te fala a provável doença do paciente. Isso é muito interessante porque existem doenças, né, assim, complicadas de serem diagnosticadas porque elas não ocorrem no nosso meio. Então, ele coloca lá umas perguntinhas do tipo: esteve na Malásia nos últimos 3 meses? Esteve no Vietnã? Eventualmente, você pode estar com uma infecção devido a um parasita, uma infecção parasitária completamente desconhecida por aqui, né? E esse método é capaz de, um método parecido com este, né, que é conhecido, né, de inteligência artificial, etc, etc, ele vai fazendo uma anamnese no paciente, dizendo, tem dor de cabeça? Não. Teve febre? Não. Teve coisas, perguntas desse tipo, sim e não, e depois uma parte que tem a ver com os resultados, né, de vários exames, e ele tenta especificar a doença. E esse software é muito interessante porque ele é muito completo, né? Me parece que se chama Gideon, ou Gideon, alguma coisa assim, né? Tem até cópia de avaliação. Uma vez eu desci, muito tempo atrás, né? Muitos e muitos anos atrás, ainda em disquete, essas coisas assim. Experimentei, eu achei tão interessante. E ele é bem isso que nós fizemos aqui, né? Para cada doença é um vetor, né? É uma coluna da nossa matriz. Os sintomas e resultados de laboratório são as linhas, são atributos. E você quer descobrir, né, qual que é a provável doença do indivíduo, né? Tem doenças em que ele vai achar um match de cara, mas tem outras que têm relações latentes, né? Que a gente chama de segunda ordem, terceira ordem, etc. Seriam os problems que apareceram aí, os títulos de livros que têm problems, por exemplo. Em algum momento eu mudo isso. Eu só não mudei ainda, porque vocês vão fazer agora um exercício que é bem mais claro do que esse, para perceber a riqueza que é esse uso da álgebra linear para recuperação de informação de forma inteligente. Na próxima aula eu pediria para vocês
estarem com o texto às mãos, né, assim, que vocês possam acompanhar no texto, e nós vamos fazer uma implementação dessa máquina de busca usando o próprio MATLAB. Para vocês fazerem um pouquinho de conta já usando o nosso ambiente de prototipagem. Muito obrigado e até a próxima aula.